Amada, eu sou, eu te amo e te adoro. Vamos lá para uma leitura. Nós kármicos, o que você precisa saber, resolver, fazer, transcender, transformar, ressignificar, para poder resolver dinâmicas kármicas, nós kármicos, que sejam imperiosos de resolução nesse momento, nesse espaço-tempo, linha de dimensão, e que sejam eventualmente, é necessário você olhar, ou que significa um obstáculo para um novo centro de manifestação, criação. Primeira opção, essa linda ponta, né, é o obelisco de ágata azul. Segunda opção, cianita azul. Terceira opção, águia azul. Quarta opção, árvore de cristal. Primeira opção, obelisco de ágata azul. Segunda opção, cianita azul. Terceira opção, águia azul. Quarta opção, árvore de cristal. Espero que vocês estejam bem, estejam ótimos. Estou bem, estou ótima. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez com cada um de vocês para trabalhar daquilo que podemos, né? Que devemos. É sempre, todo dia, uma nova oportunidade de ter aprendizados, de superar contextos, de fluir para uma nova direção. O amor, a paz, a alegria, transformação pessoal, a fluidez possa estar na vida de cada um, né? Porque esse canal é de cada ser em evolução nesse planeta, neste universo. Aqui exige uma necessidade de uma quebra de linha de tempo e de muita força para você ter clareza de caminhos, para você acessar um novo espaço, tá? Aqui existe a necessidade de se olhar para trás, de trabalhar com a sua ancestralidade, trabalhar com o amado Cristo Miguel, seres de luz, olhar para os relacionamentos do passado, olhar profundamente para os seus relacionamentos, olhar para padrões de relacionamentos, nós kármicos envolvidos a relacionamento, tá? As controvérsias, né? Eu quero ter um relacionamento, mas eu não tenho disponibilidade emocional no nível mais profundo. O quanto que você se compromete nos seus relacionamentos, tá? A forma de se relacionar com as pessoas, tá? O espaço de troca aqui, inclusive sexual, tá? Todo centro de integração ou de uma reformulação na forma que você se conecta com o outro, ou que você vivencia a sua sexualidade, ou que você já vivenciou sua sexualidade, tá? Ou o espaço de indisponibilidade emocional no que envolve um relacionamento com chama gêmea, ou que esteja te impedindo de se conectar com a sua chama gêmea. Questões até estelares que envolvem a sua chama gêmea, uma questão aqui bem profunda, tá? Então, aqui ler nas entrelinhas ou buscar informações que te colocam num espaço de sintonização, de manifestações multidimensionais ou clareza da multidimensionalidade do que envolva a dinâmica de relacionamento aqui, abertura emocional, cura emocional, tá? Troca sexual, ok? Tá? Então aqui todo o espaço draconiano de atuação, todo o pacto, contrato, toda a energia, todo o espaço de agenda dupla que eventualmente você já teve, ou que envolve o seu chama gêmea, que envolve um nó kármico relacionado, pacto, contrato, associação, que não serve para bem maior, mas pode ser principalmente na forma que você atua com o outro, nas suas escolhas, questões de controle, questões de imposição de caminhos, questões de querer dominar o outro em algum nível, ou de submeter, que envolve a submissão aqui, tá? Envolve muito isso, ok? Aqui fala de um trabalho de sombra bem mais profundo. O espaço de confiança aqui, de soltar o controle, tá? No nível mais profundo. Tá? O espaço de transformação consciencial sobre dinâmicas de relacionamentos amorosos, ou que envolva ainda liberação de questões que envolvam relacionamentos amorosos kármicos, ok? Ou insuficiência, enfim, tudo relacionado à manifestação de relacionamento, tá? O uso da energia sexual em todos neste tempo, espaço de dimensão, é bem mais delicado. Sandalfon aqui, espaço de união que chama gêmea, centramento, que esse Sandalfon vai trazer, de clareza também,
tá? De aterramento, tá? Então, esse espaço de ajuda de Sandalphon, tanto para manifestar seu relacionamento de chama gêmea, ou de trazer harmonia para o seu relacionamento, ou de trazer estrutura para o seu relacionamento, para criar algo que envolva toda uma estrutura que não tem nada a ver com vocês especificamente, e sim evolução planetária. Aqui fala muito de chama gêmea mesmo. Aqui é virtude, abertura do cardíaco, indisponibilidade emocional. Seus nós kármicos envolvam questões relacionadas ao emocional, que a música vai ajudar a trabalhar, tá? Envolve também sua criança interna, envolve entrega no amor, tá? Envolve questões de fidelidade, tá? De sexualidade mesmo. Se não é dessa vida, questões de vidas passadas, tá? E de confiança, tá? De se sentir amado e protegido, enfim. Tá? Controle, domínio, ego, tá? Tem muito a ver isso. Trazer a clareza, desafios internos e externos, mas principalmente questões que envolvem seu corpo mental, seu corpo emocional, relacionados à troca, seja sexual, seja relacionamento afetivo, tá? Então aqui é uma cura emocional muito mais profunda, tá? Se conseguir sair do controle das situações, tá? Não disputar território, houve muita disputa de território, disputa por poder, tá? O excesso de força, tem questões kármicas muito relacionadas a isso. Questões de manipulação, controle, força, tá? Aqui, esse caminhar junto com essa chama gêmea, esse encontrar o amor nos espaços mais inesperados. E aqui fala desenvolver toda uma tecnologia, uma consciência que permita realmente ter uma união muito mais sólida, tá? Conseguir trabalhar junto com a sua chama gêmea, tá? E aqui fala muito de curar todo o centro, de ser fogo de palha em algum nível, né? De quando quer uma coisa sair de baixo, mas também de enjoar das coisas, de uma dificuldade de lidar com os conflitos, com tensão nas relações, nos relacionamentos amorosos, tá? Espaço de competição, ou seja, o tédio, tá? Questões que envolvam até fidelidade mesmo, que envolvam aventuras amorosas, extraconjugais, tá? Fora do seu relacionamento. Então, tudo isso, tá? Um centro de questões que você ainda não reconhece. Superar mentiras que você já contou pra você antes, tá? Superar espaços de maturidade emocional, tá? A ausência de controle sobre as próprias emoções ou sobre a energia sexual, tá? Separar amor de sexo, mesmo que nessa vida seja todo trabalhado na fidelidade, tem questões aqui, nós kármicos relacionadas a isso, a infidelidade, tá? O mau uso da energia sexual, ok? Que é necessário em algumas vidas ter sido muito aventureiro, tá? Ok? Esse espaço de maturidade mesmo, de ter um relacionamento maravilhoso e de eventualmente não resistir à tentação de viver algo diferente, algo novo, tá? De permitir que terceiros se envolvam na relação. Problemas com fidelidade aqui. E não é o outro com você com o outro, tá? Com aquele que se ilude achando que tudo é o outro, tem aqui ou criações de situações onde, por insuficiência ou não merecimento, você seja traído também, tá? Aqui, sucumbir aos vícios. O seu nó kármico vem nesse sentido de sucumbir aos vícios, tá? De algum nível, tá? Ou sucumbir a algum tipo de tentação, ok? Muito bem. Então, tem várias linhas de tempo, questões que envolvam meus negativados relacionados a isso. Vai precisar lidar, superar, tá? Aqui vem como se tivesse que fazer uma raspagem, sabe? Uma limpeza muito profunda de questões, né?
seja de densidade, ou seja de questões de uma energia que remanesce de muitas vidas que envolvam, tá? Aspectos ou situações de troca emocional, de troca sexual, de troca aqui, de relacionamento que necessita ser curado, tá? E que estão muito nas suas vidas passadas, no seu inconsciente, questões até estelares que envolveram relacionamento, tá? Que envolver esse espaço de se deixar enganar, se deixar seduzir, de não se honrar ou de não honrar o seu parceiro, se deixar dominar por alguma espécie de vício que tenha comprometido ou contaminado sua energia sexual, seu relacionamento afetivo, tá? Ok? Aqui, a questão de superar bloqueios na comunicação com relação a si mesmo, com relação ao outro, o medo de rejeição, eventualmente, por você falar o que a pessoa não quer ouvir, tá? Então, tudo dinâmicas que envolvam relacionamentos, tá? Ao que você percebe como suas sombras guarda tesouros grandiosos. Então, é muito isso, o seu espaço sombra, o centro de purificação da energia sexual, o centro de trazer a clareza dos espaços onde você não foi ouvidas, fiel, tá? Onde você usou mal a sua sexualidade, onde você teve vários parceiros, ou vários relacionamentos, ou várias situações que envolveram infidelidade, tá? É que tá na hora de ter muita consciência sobre isso, para você não comprometer o potencial relacionamento com a chama gêmea, não comprometer o relacionamento que você tá agora, trabalhar a purificação da sua energia sexual, ou mesmo abrir portais para que você se conecte com a sua chama gêmea, tá? Tem situações ainda que você foi traído no passado também, que vai precisar de cura, tá? Traição, rejeição e abandono, tá? E a questão dos pensamentos negativos, tá? Desse espaço de insuficiência ou de pensamentos, né? De blindagem psíquica, blindagem energética, que muitas vezes vêm até externos e que acabam influenciando o seu relacionamento, criando um cenário negativo de perda, que envolva algum nível de perda, alguma traição, alguma rejeição, algum abandono, tá? Mas tudo relacionado a relacionamento e troca, ok? Sexual e tudo mais, tá? Certo? Você está sendo planejado a encaminhar para longe de conflitos. Todas as situações que possam trazer algum nível de perda, tá? Trazer algum nível de dano, seja para a pessoa que você esteja, seja para você agir de uma forma que não seja considerada equilibrada, tá? É preciso ficar longe de situações que possam trazer algum nível de perda ou de desequilíbrio, tá? Ou potencial engano, tá? Então aqui é como se chegasse num espaço de maturidade das suas vidas, que você até o que você queria, você tivesse consciência num nível maior, aquilo que você nutre no espaço consciente, que você precisasse agir com muita retidão, trabalhar muita proteção com o bem amado Cristo Miguel, a conexão com a sua intuição superior e ter sabedoria ou agir com sabedoria para resistir ao mal dentro e fora de si. Mesmo que esse mal seja criado por nós, tá? Resistir a qualquer atitude, pensamento, ou proposta, ou questão externa, ou tentação que venha e que possa prejudicar sua relação, que é existente ou que esteja sendo criada, tá? Afetiva, tá? Que envolva autossabotagem com o merecimento, que envolva desestrutura, porque um ciclo se muda, um grande ciclo kármico se fecha, tá? Tem novos inícios, tem progresso inesperado, mudanças positivas, tá? Tem transformações, porém existe todo esse espaço de retidão, tá? De agir como Cristo Miguel age, no espaço de bem, sabe? De verdade, de justiça, de equilíbrio, de confiança, de integridade, ok? De estrutura, de disciplina, tá? Então, assim, fazer as coisas como elas têm que ser feitas, terem que ser feitas, não se deixar levar por nenhuma tendência psicológica, mental, emocional ou mesmo de ações que seja discutível aqui, tá? É um espaço de integridade muito grande, tá? No seu relacionamento. Tá? Que existe um relacionamento já em curso ou para ser manifestado muito rápido, 2 meses, prazo máximo de 2 anos, mas é muito mais rápido que isso,
tá? Aqui, finalização de ciclos para que mudanças aconteçam no seu relacionamento. Para alguns implica comprar uma casa, uma mudança de casa, tá? Não deixar que ninguém se intrometa no seu amor. E não deixar que nenhuma energia se envolva no seu relacionamento, ok? Então é isso que necessita ser curado, transmutado, transcendido, tá? E que envolva os nossos karmas que você está enfrentando no momento. Gratidão está feita, está selada no mais sagrado nome de Deus, eu sou o que sou. Segunda opção, que é nós kármicos, que você precisa resolver agora. Aqui são questões que envolvem tirar máscaras, colocar cada coisa no seu lugar. Tá? Espaço de confiança e de autoproteção, tá? Um espaço de autoconhecimento, de segurança pessoal, tá? De proteção mesmo até no mundo dos sonhos, tá? De proteção na quarta dimensão. Aqui é bem mais delicado, sutil o nó kármico de quem escolheu essa opção, tá? De auxílio para Deus que governa os sonhos, porque aqui é a quarta dimensão, espaço de desdobramento, tá? Digamos que a sua vida noturna, quando você deita e dorme, não é um conflito que envolva a sua realidade tridimensional, suas ações no 3D, suas reações, seu comportamento. É aquilo que foi criado, plasmado durante todas as suas vidas, forma pensamento, forma sentimento, ou quem você é na quarta dimensão, na dimensão dos sonhos, tá? Das realidades paralelas, das vidas simultâneas, tá? Certo? Que é necessário alcançar um nível de domínio, de aprendizado, de sabedoria, de transformar uma forma de agir, tá? De criar um caminho estruturado que envolva um espaço de proteção espiritual, inclusive nas dimensões de sonhos, na quarta dimensão, ou que envolva proteção espiritual contra espíritos, diabos, ataques espirituais na dimensão dos sonhos, tá? Energias densas, negativas, mal qualificadas. Aqui é um espaço de uma criação também do trabalho, nesse aspecto que haja proteção, prosperidade, abundância, que Menadel te ajuda. É Neucael e Menadel que você precisa trabalhar nos próximos 7 dias, 21 dias, 3 semanas, 21 dias é melhor, invocando para ter proteção energética, proteção psíquica, proteção espiritual, porque tem algumas situações que são inevitáveis, algumas questões que você vai atrair naturalmente e que não tem como você evitar passar, e que envolve a quarta dimensão, tá? Não é na manifestação no plano físico da matéria, é quando você dorme, tá? É onde você vai para quando você dorme, esses enfrentamentos, ok? Então, proteção com relação a sua vida afetiva, relacionamento afetivo, proteção espiritual. Um espaço de lealdade, de fidelidade, de enfrentamento de questões que envolvam a quarta dimensão, que envolvam a superação de criações negativas do passado, ou de medos inconscientes, ou de questões que envolvam magia, ataques espirituais e que envolvam questão de relacionamento amoroso também. Quem escolheu essa opção também está ligado com a primeira opção. Tá? É um espaço de prosperidade e abundância, de cura do feminino sagrado, de criação de abundância, mas que também exige um espaço de retidão, tá? De enfrentamento, tá? Aqui é estruturar o seu relacionamento feliz, ou estruturar um caminho que te leve para o relacionamento feliz, tá? Aqui é um espaço de honra, de amor, de troca, e aqui implica superar medos, inseguranças, situações kármicas do passado, de outras vidas, onde você não teve seu poder, tá? O medo de perda, tá? Abusos,
ou aqui também questões que envolvam ataque espiritual, algum laço, contrato de situações de outras vidas que você carrega que tá te deixando vulnerável na quarta dimensão, que significa ataques espirituais. Aqui é a multidimensionalidade, que envolve quebrar pacto, contrato, associação que não serve o bem maior, tá? Eu não vejo que não existe alinhamento no 3D ou nesta linha de tempo. Existe muito essa questão de clareza, de proteção, tá? São crianças renascidas em luz, são seres despertos que já trazem compromisso com o caminho da luz. Porém, que na quarta dimensão, na multidimensionalidade, nas vidas passadas, ainda tem muita coisa para ser curado, transformado, ressignificado, superado. E que ainda carrega muita autossabotagem, culpa, não merecimento, motivo pelo qual na quarta dimensão acaba atraindo situações ou ficando preso em situações ou vivendo vidas onde você dorme. Quando a gente dorme, a gente vai viver outra vida, numa outra linha de tempo, num outro espaço vibracional, onde haja algum nível de traição no relacionamento, troca sexual, atitudes incorretas, ataques espirituais, aprisionamento, sendo vítimas dos próprios medos ou de energias densas e mal qualificadas, atraídas por conta de vidas passadas, pactos, contratos em aberto ou situações não resolvidas, tá? Que você vivencia pelos seus próprios, em decorrência dos seus próprios eus negativados, o mal que tá dentro, não dentro de você propriamente, mas dentro do seu sistema, no seu inconsciente, nas outras linhas de tempo da multidimensionalidade, ok? Então, quando a gente dorme, que nós não sonhamos, temos pesadelo. Temos desdobramentos que são negativos, acontece coisas das quais nos arrependemos, tá? E que não é só um sonho. Você está acessando uma linha de tempo paralela e que aquilo precisa ser curado. E isso significa, e vai te ajudar também a Serafis Bey e Gabriel Esperança. Quebra de pacto, contrato, associação que não serve o bem maior, Tote, cura celestial, para trazer um nível de empoderamento. Rahaya, que é o Deus que governa os sonhos, tá? Raya, tá? Lelahel, Manakel. Também invocar Neucael, que eu já tinha passado, e Menadel, tá? Para esse espaço de proteção espiritual na quarta dimensão. Seja nos espaços meditativos, seja quando você dorme, ok? Porque tem um espaço aqui de criação, de manifestação, de realização emocional muito grande, seja num relacionamento novo, seja um espaço de realização na vida espiritual, no caminho espiritual. A lei de fé também pode trazer muita proteção. Aqui também tem uma mestria que eventualmente essas situações, nada é por acaso que você está vivenciando, vai te trazer, mas que representa uma grande necessidade de superar questões emocionais, kármicas, situações vivenciadas que significaram muita dor, perda, humilhação, abandono e traição, de várias linhas de tempo aqui, que nesse momento faz com que você vibre na autossabotagem, culpa, não merecimento. São coisas que não foram curadas, não foram resolvidas, não foram integradas ainda. São coisas também que você não tem consciência por conta do... que signifique eus negativados ou que signifique sofrimento de outras linhas do tempo, pactos, contratos, situações, resgates que não foram feitos, e que é na dimensão dos sonhos, é quando você descansa que fica tudo difícil, tá? Porque existe aqui questões que envolvem desequilíbrio kármico, que envolve desertos que você ainda não atravessou, que envolve dor, sofrimento e cura na multidimensionalidade e que influencia, tá? A sua vida, o seu relacionamento amoroso agora, que influencia a sua criação agora, ou de realidades multidimensionais, tá? Linha de tempo paralela, linha de tempo simultânea, linha de vida passada, linha de tempo futura, está causando um grande conflito, uma grande ruptura, para a qual toda torre ela vem por um motivo, todo obstáculo, todo problema, justamente para trazer transformação para a forma que você se conecta com o outro, com você mesmo, superar obstáculos, tá? Superar conflitos, purificação de situações que vão permitir que você entre num novo espaço vibracional onde você possa viver seu grande amor
sem manifestar nenhuma situação que envolva traição, abandono, rejeição, praticado por você, ou ataque espiritual, seja íncubos, sucubus, tá? Os demônios sexuais, tem muito isso. Seja troca sexual na quarta dimensão, seja qualquer coisa relacionada a isso que você esteja vivenciando, independente de você ter um relacionamento feliz ou não nessa dimensão, tá? E que pode ser considerado, né? Porque tudo que a gente é responsável por tudo que a gente vive no estado de sonhos, no estado de morte e no quarta dimensão, no mundo do pensamento. Tá? E que vem desse espaço que são os portais multidimensionais abertos, porque tá tudo interrelacionado para ir trabalhando os espaços de cura, de resolução, de transformação, de quebra de consciência, de resgate, de reestrutura, que vai lhe permitir ser feliz, tá? E ser o que você é aqui nessa linha de tempo, nas outras também, ok? Então, muita proteção espiritual, são pessoas que sofrem muito ataque espiritual na quarta dimensão, na dimensão dos sonhos. Trabalhar muito com o meu amado Cristo Miguel para proteger você cada vez mais, ou te trazer clareza. A constância na vibração, no espaço de cuidado com causas mentais alteradas por forma, pensamento, forma, sentimento, até as palavras que são proferidas nesse espaço de negatividade, nem que seja um palavrão quando acontece alguma coisa errada, todos nós até, né, é normal a gente falar um palavrão quando cai uma coisa, quebra uma coisa, tudo aqui você vai precisar entrar no centro de alinhamento muito grande, tá, de integração muito grande, para alcançar um nível de cura e de constância na vibração e de integridade, que não importa a frequência, a dimensão que você esteja, você consiga ser tudo, né, viver de uma forma feliz, assim, esse espaço de empoderamento, tá? Então, vai se manifestar amor, aqui é caridade, te ajudar, para te ajudar também a trazer amor para todas as relações, superar os conflitos que envolvem relacionamento, superar os traumas que você vivenciou em relacionamento, vida passada, vida simultânea, vida paralela, superar todo o espaço de vulnerabilidade aqui do corpo emocional que faz com que você seja vítima de ataque, seja vítima de situações, ou que você atraia situações muito negativas, eu tenho uma vulnerabilidade no seu campo para situações negativas que envolvam sexualidade, tá? Ou que envolvam ataque espiritual, por conta desse nível, né, de frequência que oscila muito, por conta dos elementais autos gerados, né, são em outras frequências, forma pensamento, forma sentimento, palavras, tá, certo? Então, é a necessidade aqui, os nós kármicos é no que tem de alinhamento da linha de linhas de tempo, tá, arqueia misericórdia, tá, acessar esse espaço interno onde você vivencia o carinho cuidadoso ou o sagrado carinhoso, o sagrado cuidadoso, o amor carinhoso, se estender o carinho e o amor para todas as partes de você, tá? Superar de uma vez por todas, a gente fala de um salto quântico, de um espaço de não merecimento, de se ver como se fosse um ser de segunda classe, é como se no nível muito profundo você não se sentisse digno o suficiente, decente o suficiente, como se você tivesse muita vergonha. Tem muito elemental alterado de vergonha aqui em várias linhas de tempo, seja por abuso sexual, seja por mau uso da energia sexual, seja por ter muitos parceiros sexuais, tá? Então envolve todo esse espaço de sexualidade aqui, ok? Que tá zoando o barraco. Então, seus nós kármicos têm a ver com esse espaço de limpeza, de cura e de alinhamento. A gratidão está feita, está selada, no mais sagrado nome de Deus, eu sou o que sou. Terceira opção, que é a águia. Meu Deus, eu te adoro. Nós kármicos, tem a ver com reciprocidade, criar relações recíprocas, ser alguém que o outro possa contar em qualquer situação e atrair quem você pode contar em todas as situações, tá? Vamos superar aqui um padrão kármico de relacionamentos que sejam dolorosos, enganosos em algum nível, limitantes no sentido da troca,
né, que tragam involução em algum nível, tá? Então, são relações que eventualmente elas começam de uma forma muito boa e terminam de uma forma trágica. Um padrão, sim, tá? Um padrão de relacionamentos que não se sustentam, ou eles podem continuar existindo toda a sua vida. Não é que você deixe de ter relacionamento com determinada pessoa, mas eles não são dados no contínuo espaço-tempo andamento com a energia correta. Existe muita energia de ruptura aqui, tá? Karma negativo, seja crueldade, ou seja, um espaço de unilateralidade, tá? Então, vem muito desse espaço de superar bloqueios no que tange ao relacionamento, as suas relações especificamente, não necessariamente amorosas, que sejam confiáveis, que sejam duradouras, no centro correto. Você possa contar, o outro possa contar também, tá? Os aprendizados no que envolva aí maturidade ou nível, tá? E maturidade nas relações. Aqui tem muito a ver com a cura emocional, tá? A sincronicidade do entrelaçamento quântico positivo e negativo, que envolva o espaço de lealdade, tá? Ser leal ao outro e atrair quem de fato é leal com você, mas de sustentar uma posição correta mesmo que o outro não tenha sido leal com você. Então, resolver questões de infidelidade, deslealdade também nas relações não necessariamente afetivas, tá? Ok. São consciências muito amorosas, tá? Mas existe uma grande vibração na escassez, rejeição e abandono, ou manifestar relações que sejam insuficientes em algum nível, tá? Certo? Ou manifestar um caminho mais difícil do que ele deve ser no seu relacionamento afetivo. Tem muito uma superação de grandes dificuldades para se viver relacionamentos amorosos ou relacionamentos felizes, tá? A manifestação de relacionamento a partir de um centro de escassez, de carência em algum nível, tá? De abandono em algum nível, tá? Desequilibrados, tá? A questão de karma negativo no espaço de manifestar desequilíbrio. Seja você dar demais, seja você receber demais, seja você abandonar, seja você ser abandonado, tá? Seja você ser desleal, seja o outro ser desleal a você. Seus nós kármicos estão muito relacionados a isso. A questão de nível de perdão muito profundo pelas escolhas que você já fez na roda de Sansara, ou por aquilo que você já manifestou, tá? Ou pelo potencial relacionamentos amorosos ou familiares mesmo, muito bons, terminarem num espaço de muita dor, tá? Muito ilusório, muita ilusão com relação às pessoas. Mas assim também tem muito uma questão de atitude, sabe? Porque o Cristo, né? O espaço de relações que ele teve com a humanidade, que o Cristo Miguel teve, ele não pode se sentir feliz da perspectiva humana, da forma que ele foi tratado pela humanidade, mas de uma perspectiva superior, o sacrifício que ele fez por aquela pessoa, aquela situação, aquele coletivo, valeu a pena? Então, tem muito uma questão de mudança de perspectiva do que é injusto, do que é desequilibrado, tá? De superar grandes traições, abandonos e rejeições a partir de uma consciência diferente da que você tem agora, tá? Então, assim, existe muito a questão de desenvolver uma nova atitude mental com relação às coisas. Nisso você vai conseguir acessar um espaço de cura maior, entender que aquilo que a curto prazo significa uma perda, a longo prazo pode significar algo magnífico, tá?
Então, aqui subir a montanha certa das relações, da forma de se relacionar, tá? Esse estabelecimento de lealdade com você mesmo, entender também que a montanha se sobe só, né? Então, o espaço ascensional aqui, todos nós viemos para ter experiências e subir só. Você não sobe com seu marido, com a sua mãe, com seu pai, com o seu irmão. Que a dor faz parte das relações, que as experiências dolorosas faz parte das relações. Tudo faz parte da experiência terrena. O abuso, a dor, a miséria, tá? Então, vem muito uma cura profunda a partir de um centro de consciência de como você vai lidar com a dor. Porque todo mundo carrega dor em algum nível. Então, se a gente enxerga só nossa dor ou de uma perspectiva de identificação com a dor, você fica sempre preso nos mecanismos de dor, tá? Na ilusão da dor, tá? Porque a dor, ela é circunstancial. Então, muito isso que a gente vai falar, tá? Tudo pode se revelar, a mais profunda escuridão pode se revelar o caminho de estrutura que você precisa, ou o caminho que tem a ver com as experiências que você combinou vivenciar. Então, as maiores perdas, elas podem significar um grande ganho, que é o nível de perspectiva de relações que eu tô desenvolvendo a partir desse espaço de iluminação e ascensão real, né? Porque senão a gente fica preso nos labirintos de dor, tá? Então, a alegria é algo que pode ser construído, vivenciado, não importa o tamanho da dor que você já viveu, tá? Ou da escuridão. Aqui é a questão de superação. Aqui, quem escolheu essa opção é a superação de relações muito dolorosas, de violações e conflitos muito dolorosos, de rejeições, de abandono, tá? De crueldade, tá? De perda, de abuso suportado, de abuso praticado, de um espaço de desestrutura muito grande, tá? De grande tristeza, apatia, insatisfação emocional, de muita solidão, tá? Então aqui é muita vida, é muita dor que tem as pessoas que escolheram a águia. Mas essa perspectiva superior que a águia traz, do que a dor significa, do que a dor representa para o seu próprio processo evolutivo, tá? Que vai trazer uma cura e uma libertação, tá? Então, seus nós kármicos significa ter acesso a pontos onde você foi muito injustiçado, ou você praticou muita injustiça, onde você experienciou os extremos, seja os extremos da maldade, seja os extremos do abuso, seja os extremos da dor e do sofrimento. Que isso fazia parte do seu desenvolvimento e aprender a navegar no oceano e a aceitar, tá? Que tudo faz parte das experiências, do seu desenvolvimento, da criação, né? Do que seria um espaço de elevação, tá? Que tem muita revolta, muita rebeldia em alguns níveis, já teve, ou muito inconformismo, tá? Por conta de dor mesmo, tá? Carrega muitas marcas, mas as marcas não definem você, tá? Os extremos não definem você. Você pode ser livre e feliz apesar daquilo que você já viveu, apesar daquilo que te aconteceu, tá? O contexto de superação, tá? De toda dor, sofrimento, transcendência, escuridão, praticada, suportada, vivenciada, tá? De todo o pacto, contrato, aliança, de todo o centro de atração de situações muito traumáticas ou dramáticas ou difíceis ou terríveis. Que de uma perspectiva humana você jamais poderia transcender, você jamais poderia perdoar, você jamais poderia suportar, tá? Mas de uma perspectiva mais elevada, você consegue sair desse espaço vibracional de escuridão, de fundo de poço, de tudo que é denso e mal qualificado e adquirir uma perspectiva superior de que tudo foi circunstancial, de que tudo pode ser curado, transmutado, ser ressignificado, de que tudo fez parte dessa experiência. E esse aprender a não se julgar, tá? A não estar numa posição de vítima indefesa, de não se sentir mais desprotegido, abandonado, tá? De não culpar Deus pelos seus desvarios ou pelos seus
Aprendizados de um espaço de muita dor pelas suas tragédias pessoais, ok? De muito essa questão, tá? E atrair de uma perspectiva superior novas experiências a partir de um espaço elevado. Não ficar mais preso na dor, tá? Ir além da sua dor, além das suas experiências negativas, dos seus traumas, tá? É um novo início, um novo ciclo. Não precisa mais, o sofrimento não precisa fazer mais parte dessa sua jornada, tá? Então, a partir do momento que a gente está consciente das nossas conexões, dos nossos padrões de atração, essa busca busque a verdade vos libertará. Então, a consciência que liberta, tá? Ser livre do julgamento, exatamente. Eu estava esquecendo disso, que já tinha vindo download. Seu grande nó kármico aqui é aprender a ser livre do julgamento. O julgamento com relação a si, o julgamento com relação ao outro. Porque as nossas experiências não nos definem. Nossos altos e baixos não nos definem. Deus não pode ser definido por algo que aconteceu com relação a você, o que ele permitiu que acontecesse. Você não pode se definir por conta de uma escolha, de uma experiência do passado, de uma falta de... por um vício que desenvolveu, por um relacionamento, por uma escolha, por um comportamento... Tá? Livre do julgamento, você será livre para amar e ser amado. Tá? Livre das alianças, das negatividades ou daquilo que você atraiu e que de alguma forma fazia parte do seu plano evolutivo encarnatório. Tá? Livre de toda dor aqui, livre de toda negatividade, toda densidade. Você vai desenvolver uma outra perspectiva, tá? Defender até o fim, até o que é indefensável. E o que é indefensável? Seu sistema de crença original, a sua forma divina original. Todo o espaço de soltar aquilo que é negativo, de crer num espaço superior que envolva você e uma nova ordem para sua própria vida, tá? Ok? Não ficar preso mais na própria dor, tá? Confiar, apesar de ter sofrido experiências traumáticas, confiar. Estabelecer a confiança em si mesmo. A cura do corpo emocional. Aqui uma capacidade é retornar ao normal, voltar ao normal depois de experiências trágicas e muito dolorosas. E entrar no espaço de integração de tudo isso. Acender a luz da consciência que padrões kármicos não definem você. A sua dor não define você. Sua tristeza não define você. Tá? Aqui fala de muitos renascimentos, que tem a ver com esse corpo emocional aí, muito ferido. Tá? Sonhar um sonho bonito, apesar de toda a dor que você já viveu. De entender a experiência na Terra, apesar de compreender muita dor, ou a experiência nos universos, que Deus está além do julgamento. Que Deus tudo vê, tudo permite, tudo concede. E porque o quadro maior é mais bonito. Mesmo tendo dor, existe muita beleza. Existe muito crescimento. Existe uma grande sinfonia sendo tocada, ainda que em pontos específicos seja muito violenta, muito terrível, às vezes tenebrosa. Então aqui a perspectiva superior, sabe? Que encarnado é muito difícil alcançar. É o espaço de iluminação que transcende a limitação da dor, do que é feio, do condicionamento, do que é belo, das opiniões, tá? Do próprio julgamento, tá? De que Deus, ele acolhe tudo na experiência, tudo tá nele, o bem e o mal tá em Deus, não existe nada fora de Deus. E se acontecem os piores crimes, as piores situações, e que Deus tolera, é porque ele respeita o livre-arbítrio, ele respeita a grande experiência, o quadro maior, de que cada alma escolhe para evoluir. E de que existe grande evolução e grande crescimento no universo a partir disso, tá? Então, aqui fala muito de sair da estrutura humana, do julgamento a partir de um espaço de identificação com a dor, ou de uma consciência inferior que define o que é o amor, que define o que é proteção, que define o que é aceitável, que define o que é desejável, para um espaço superior de uma frequência que tudo acolhe, tudo está certo, nada está mal, porque tudo promove crescimento e evolução, tá? Inclusive a dor, inclusive a violência, inclusive a maldade, inclusive a miséria, que integra a dualidade, que não exclui a dualidade, que não exclui que tudo foi criado por Deus e tudo é tolerado por Deus,
Entende? É difícil traduzir em palavras o que eu consigo visualizar com essa mensagem aqui, o seu nó kármico. Mas tem muito aqui a conseguir superar o julgamento que você sempre fez, até com relação ao próprio Deus. O espaço de ter se rebelado contra Deus por achar que ele foi injusto, ou que ele é injusto porque ele permite o sofrimento e a dor. Mas a consciência de Deus, ela é muito elevada, ela é muito mais elevada que a sua. E a sua perspectiva ainda é muito reduzida, que envolve apenas uma ou algumas linhas de tempo. Então, quanto mais você se eleva, quanto mais você consegue trabalhar o perdão, quanto mais você consegue ir aceitando a experiência, aceitando, tá? Transformando a sua visão do que é certo e do que é errado, mais você vai compreender a mente infinita de Deus na medida que é possível que um ser carnal numa experiência evolutiva humana, ou mesmo um ser espiritual numa experiência em mundos inferiores, é capaz de compreender o todo, tá? Então aqui é uma coisa assim muito além, tá? O seu nó kármico e as experiências que estão relacionadas a ele. Quarta opção, para não esquecer, já ia esquecendo. Nós kármicos. A árvore. Essa opção, ela fala da integração da polaridade, tá? Aqui fala daquilo que tá oculto na sua energia, daquilo que você não aceita, o que você não vê, o que você escolhe não vivenciar, por repressão, por condicionamento, por julgar. Então, seja os sentimentos reprimidos, ou seja, o espaço de você viver e até um ponto por conta do condicionamento social, condicionamento humano, ou daquilo que você considera bonito, justo e lícito, tá? Essa transcendência fala muito de você trazer a clareza, conflitos internos muito fortes que você carrega, ter consciência das suas emoções, dos seus desejos num plano muito mais profundo, que promoveu uma grande dicotomia, ou seja, vidas em que você era muito virtuoso e piedoso, ou mesmo espaços na sua vida onde você era muito virtuoso e piedoso, mas não era do espaço correto, e que você excluía tudo aquilo que poderia ser considerado errado, quando poderia ser considerado mal, desonesto ou condenável em si mesmo, tá? E outras vidas onde você mergulhou numa escuridão muito intensa e foi no extremo da densidade, e que hoje, né, e que tudo isso, na verdade, há muitas vidas existe uma grande distância entre os seus eus na multidimensionalidade, entre os aspectos da sua personalidade, como se você conseguisse ver as coisas apenas de uma perspectiva muito unilateral. E que agora vai precisar de uma grande abertura emocional e uma grande humildade, fala muito desse humildade consigo mesmo, humildade com o processo, humildade por um espaço de integração, para que você não se veja mais como se fosse a pior das criaturas ou como se fosse a melhor das criaturas, para que você consiga superar um condicionamento mental que, como se fosse lentes, véus de ilusão, que faz com que você crie situações ou viva vidas onde você seja iludido, mas num espaço muito maior do que ser iludido pelo outro, ser iludido por si mesmo aqui, tá? E que não seja tão genuína, fala muito disso, da integridade, da consciência correta, da superação de limites, de condicionamento. É como se existisse um eu, personalidade, sempre existe, e existem outros eus ou outros aspectos da sua personalidade que ficam ocultos de você no seu inconsciente, ou mesmo, né, que é óbvio para qualquer um, que era para você menos para você em algum aspecto,
porque você tem uma grande necessidade de vivenciar algo ou criar um personagem que seja aceitável para você, ou que seja bom para você, ou que se adeque, tá? E excluir tudo, jogar para debaixo do tapete tudo aquilo que o outro pode achar condenável, tá? E que envolva seus desejos, seus sentimentos, a questão da sombra, tá? Então, aqui, criar um caminho onde você consiga integrar a sombra, integrar tudo aquilo que você oculta de si próprio, tá? Que você consiga se ver como a melhor das criaturas e consiga também se ver quando você não foi o ideal, ou quando você não é confiável, ou quando você não é íntegro, ou os aspectos negativos de si. Fala transcender as ilusões, encontrar o verdadeiro tesouro no seu coração, na sua vida e na tua alma, que vem a partir desta convivência ou deste relacionamento mais profundo com todas as partes do seu ser. E não apenas com aquelas que são fofas. Que você consiga acessar o armário e tirar os esqueletos dos armários, que sejam os seus eus negativados, seja os aspectos da sua personalidade, tudo que você reprime, tá? E não seja mais apenas bom, honesto, íntegro, nesse espaço para mostrar para si mesmo, mostrar ao outro, a partir de um centro de eu personalidade apenas. E sim, acesse o mais profundo da tua alma e consiga conviver com cada eu que também é você, ou com cada aspecto da personalidade que também é você, e que não seja fofo, tá? Então vem aqui muito esse transcender o próprio julgamento, sair de um espaço que você precisa espelhar no outro, atrair relações que mostram aquilo que não foi curado em você e você nem percebe, tá? Atrair pessoas que tragam um nível de ruptura para você ou de perda, porque você tá se trazendo, já trouxe isso e continua sustentando uma posição que é insustentável, considerando que uma árvore tem muitos galhos, uma árvore tem muitas raízes, uma árvore tem um tronco e tudo é árvore. Então, a partir desse centro de conhecer cada aspecto do seu ser, do seu eu personalidade mais profundo, do seu eu mais interno, das suas vidas passadas ou é o espaço de lançar luz, integridade e conseguir ver um todo muito maior, porque você sempre teve uma visão muito obtusa de si próprio, tá? Muito limitada de si próprio. E nessa linha de tempo, o nó kármico que você está lidando agora envolve justamente transcender a limitação de uma visão linear ou de uma visão limitada de si próprio, do mundo, das pessoas, do que é o amor, do que não é o amor, do que é certo, do que é errado. Tem aqui muito fundamentalismo, mas não um fundamentalismo religioso. Um conjunto de crenças e de valores num espaço um tanto quanto rígido, tá? Um conjunto linear aqui que vai precisar ser rompido, tá? Para ir para uma estrutura muito maior. Porque é isso que vai te trazer felicidade e contentamento, tá? O espaço de integridade maior, de confiança maior, ou seja, muita humildade consigo mesmo. Para sair daquilo que você considera certo e errado, para sair do julgamento, para sair de uma perspectiva limitada de tudo, tá? E ir realmente ir pro parquinho da vida, pro playground, é muito isso. Parar de se culpar por tudo, tá? Então, em algum nível, é do tipo de pessoa, por exemplo, tem um pensamento com conteúdo sexual com relação à coleguinha, pronto, se culpa. Tem um desejo com relação a uma pessoa, se culpa. Tem um desejo de comer, não comer mais carne. Tem um desejo de comer algo que tenha carne, se culpa. Tem um desejo de tomar uma cerveja, se culpa. Só tô dando exemplo, você pode comer tudo isso e ser feliz. Eu tô dando exemplo no contexto do que eu vivo agora, ok? Tudo se culpa. A culpa foi uma constante. A repressão é uma constante, tá? Quando faz parte das experiências, todas as coisas. Quando você não vai deixar de ser mais digno ou menos digno porque comeu carne, tá? Pode ser que você escolha, no espaço vibracional maior, não ingerir carne para ter uma conexão angélica mais pura, tralá, tralá, tralá. Aqui não é o certo e errado.
Aqui não é o conjunto de valores, aqui não são as regras vibracionais de cada frequência que você opera ou escolhe operar. Aqui é a forma como você encara os processos, a forma como você se cobra, se julga, resumindo, é obtuso com relação a determinadas coisas, tá? Tenha uma perspectiva, uma visão muito linear, tá? Age a partir de um centro de muito controle, de muita repressão, inclusive de si próprio. E isso cria uma sombra gigantesca que em algum momento vai se manifestar numa grande ruptura, tá? E aí você não vai aguentar. E aí vem, seja uma encarnação, seja um espaço, todo eu, tem um filme chamado O Efeito da Sombra, quem não assistiu, assista. Todo espaço de uma grande repressão promove uma grande desconexão, uma grande ruptura que vai trazer resultados inesperados que você não vai gostar, seja nessa vida ou em outras vidas. Então, trabalha muito aqui o seu nó kármico, que tem a ver com a aceitação de que você é humano e de que você muitas vezes pode ter o desejo de pagar o preço de uma forma consciente, de experienciar determinadas coisas e que tá tudo bem, porque na dualidade, se fosse para fazer tudo certo, se fosse para viver só um aspecto, se fosse, por exemplo, para viver só a luz, só o que é bom, só o que é certo, não existia dualidade. A grande pegada aqui é esse se permitir experienciar, se permitir sentir, se libertar do contexto de culpa e de repressão por tudo e mais um pouco, tá? Que já trouxe grandes situações até, inclusive, de insanidade para você em outras vidas. O espaço de fundamentalismo espiritual, tá? O Islã continua sendo fundamentalista até hoje, né? Vidas onde você foi muito, os templários, em nome de Deus, teve a Guerra Santa, tá? Na Irlanda, até hoje, se mata em nome de Deus, né? Assim como se mata em nome de segmentos, né? Então, existe os islâmicos lá defendendo coisas, e existe, por exemplo, os Estados Unidos defendendo o capitalismo e estão lá se matando. Então, todo esse espaço de intolerância, de estar absolutamente certo, ou de aceitar apenas uma verdade absoluta, tá? Não é que não exista uma verdade absoluta, é que você não está aqui para vivenciar a verdade absoluta, você está para vivenciar o que é fragmentário, o que é dual, o que tem muitos aspectos. Então aqui é um espaço, o seu nó kármico de trabalho, é um espaço de um despertar no nível muito mais elevado. Não é que você vai ficar chafurdando na lama do karma, escolhendo experienciar situações que ficam num espaço de densidade ou de troca extremamente negativa e achar que tá certo, mas que você precisa ir para um centro maior de estender amor incondicional, de um espaço real para todas as partes de você, todos os seus sentimentos, todos os seus aspectos e acolhê-las, não julgá-las, não suprimi-las, não querer destruí-las, tá? Como você já vivenciou em muitas vidas, tá? De cravar o que é bem e o que é mal e tudo aquilo que não é bom ser excluído, tá? Destroçado, suprimido, negado, tá? E aí, isso envolve quando o coleguinha tá do outro lado da força também, né? Então, aqui é a sombra. O lobo mau vem aqui como a sombra. Os aspectos de repressão, tá? Os aspectos de julgamento, os aspectos de ilusão que você carrega com relação ao que é o ser um ser espiritual, um ser íntegro, um ser verdadeiro, um ser honesto, um ser que tenha valor. Seu valor está condicionado a fazer tudo certo, a ser bom, a ser perfeito, a viver só um aspecto. Aqui não existe a aceitação da dualidade de bem e de mal, que todos que entraram no mundo inferior, ou onde existe livre-arbítrio, em todo lugar, em todos os universos existem livre-arbítrio, vai haver um conteúdo de sombra,
vai haver uma oportunidade de escolher diferente. E você não vale menos, e você não é mal, e você não é do demônio. Aqui vem muito espaço religioso fundamentalista. E as crenças religiosas fundamentalistas, elas estão entranhadas em nós, até mesmo numa postura intelectual. Elas não estão apenas relegadas a um espaço de religião, de igreja, de dogma. O dogma, ele vai muito além daquilo, da forma que você se veste, da forma que você daquilo que você come, daquilo que você professa. O dogma é o que você vive. Aí o Arcanjo Miguel tá falando muito claramente, você ainda é muito dogmático. Na prática, tudo aquilo que você considera em você que seja mal, ou que seja condenável, ou que seja sombra, e você e no outro, você quer destruir, excluir, reprimir. E não é esse o caminho. O caminho é ter a compreensão maior do quadro maior de que todas as experiências, todos os sentimentos, tudo é você. Tudo isso faz um grande mosaico que está além do bem ou do mal. Tá? E que sim, faz parte a imaturidade, sim, faz parte esse experienciar da sua jornada. Tá? Aqui, transcender a ambição. Muitos eram para a roda de Sansara já querendo sair dela nas primeiras encarnações. Fala muito, o seu trabalho aqui, o seu nó kármico é justamente superar quando você conseguir superar o grande desejo de sair correndo daqui, você vai conseguir sair. Porque você já tem trabalho suficiente para isso. O que você tem é uma grande ambição de iluminação, de ascensão, de perfeição, ou de retornar aos estados elevados de consciência, porque o mundo ínfero, ou os mundos ínferos, ou as dimensões ínferas não são boas o suficientes para você, e isso não é bom. Olha que interessante, muito profundo isso aqui, tá? É aprender a se alegrar, a se divertir, a viver os aspectos todos, tá? Lançar amor sobre tudo, tá? A não julgar, a viver um dia de cada vez, a ver beleza no caminho e não querer já chegar na porta do céu, da entrada dos mundos superiores, o que quer que isso signifique. Então, se você quer prosperidade, por exemplo, quer ser rico, mas ou quer um relacionamento, mas e o dia a dia? E todas as experiências que fizeram com que você chegasse a um determinado ponto. Então, se você vive um trabalho kármico, ou se você já viveu um trabalho kármico, ele foi um espaço necessário para você chegar no seu trabalho Dharma, na sua liberdade de manifestar sua missão de alma, ou está sendo. Então, apenas isso já é o suficiente para que você seja feliz com aquilo que você viveu, com aquilo que você está vivendo. Que você celebre a existência. Entra muito esse celebrar Osho, vem muita energia de Osho aqui, tá? Rumi, trabalhar com esses metafísicos, tá? Certo? Filósofos, tá? Que eles falam muito desse celebrar, de viver o dia a dia, tá? É de viver um passo por vez, tá? De acolher todas as situações, todas as partes de você, tá? De nutrir tudo. E aqui não significa que você possa e deva escolher chafurdar na lama do karma. Se você quer despertar para o nível mais profundo e sustentar esse caminho de elevação e de ascensão e de criação superior, tá tudo lindo. Mas aqui vai precisar não se condenar e não condenar o outro que vive no espaço inferior de consciência. Tá? E não achar. E aqui sair do julgamento, do que é válido e do que não é válido. Do auto-julgamento também, tá? Condenar a própria experiência, condenar os próprios desejos, porque a única coisa que vale a pena é o ápice, é o patamar a ser alcançado. Todo o caminho não vale nada a pena para você. Uau, puxão de orelha de best, isso me inclui, tá? Certo? Parte da sua cura, uma grande parte, aqui vem 80% da sua cura hoje,
tem a ver com a aceitação da sua experiência e da sua vida na Terra. Tem a ver com aceitar que sim, é possível e é bom brincar no parquinho com o coleguinha. Sim, que tudo é válido, a experiência é válida, tá? Que o importante é subir a montanha. Subir a montanha junto com o coleguinha, tá? Que o caminho vale a pena ser trilhado, tá? É a consciência da experiência, da aceitação da experiência. Porque enquanto você tiver uma postura arrogante, vai vendo, com relação à vida, com relação a si mesmo, com relação ao outro, com relação ao que é bem e o que é mal, as coisas elas não vão fluir, tá? Você não vai ascender, você não vai alcançar. Sempre vai ter algo, um obstáculo para você, que é o espaço de aceitação mesmo, de tudo que há, de tudo que haverá e de tudo que houve. Se eu estou como criador do universo, se o Antigo de Dias como criador do universo, se os outros Micaéis, criadores do universo, aceita tudo que é, tudo que há, porque você rejeita? Se eu te aceito como você é, luz e sombra, se eu aceito os aspectos da personalidade seus que não são fofos, se eu aceito aquilo que você reprime com tanta força, porque você não se aceita. Gratidão, está feito, está selado, no mais sagrado nome de Deus, eu sou o que sou. Gratidão.